Sejam então todos muito bem-vindos à abertura oficial deste importante evento. Celebra aqui a força da indústria, da inovação e da sustentabilidade no nosso estado. É uma honra recebê-los para mais uma edição deste encontro com autoridades, especialistas, empresários, estudantes e representantes dos mais diversos setores estratégicos do Brasil. As feiras são realizadas pela Milanese, uma empresa do Grupo Verona Fieri. A promoção é do Sindifer e do CDMEC. Contam com um patrocínio master da Petrobras, Governo Federal, e da Ambipar, patrocínio ouro da ArcelorMittal, Prio, Samarco, Cicobi e Vale. Patrocínio prata do sistema FINDE, SESI, Senai e da Caixa, Governo Federal. Patrocínio bronze do Bandes e da ES Gás, Grupo Energisa. E o patrocínio Confea, CREA, Espírito Santo e Mútua. Apoiam institucionalmente a ABMAC, o Sebrae Espírito Santo e a SECT, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional do Governo do Estado do Espírito Santo. Parceria do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e da Rede Petro Espírito Santo e apoio técnico da DVF. A curadoria técnica desta arena é de responsabilidade do Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e da FINDES, a Federação das Indústrias do Espírito Santo. Então, a todos que são realizadores, promotores, apoiadores, parceiros, o nosso mais sincero agradecimento, porque são vocês que contribuem com a construção deste espaço de conhecimento e conexões e também de oportunidades. Peço atenção ao nosso telão, nós assistiremos neste momento aos vídeos de alguns dos nossos patrocinadores. A Petrobras é líder na transição energética justa. Porque a nossa energia já nasceu para abastecer o país. Com combustíveis cada vez mais sustentáveis. Uma transição energética justa, né? E tem que estar sempre atenta ao meio ambiente. Será que ela disse? Ela disse que essa transição energética é justa. Ela tem que ser justa para todos. Justa para cada brasileiro. Justa para você. Petrobras, o Brasil é a nossa energia. Que força é essa que o Brasil tem? Que faz a gente ser quem a gente é? Eu, como um bom brasileiro, vou dar a receita. Anota aí. Você pega o Brasil da Luísa, da Jurema, mães que criam os filhos com muita luta. E junta com o da Sabrina, a primeira a passar em medicina na família. Depois pega o Brasil do menor desemprego da história, junta o Brasil do passinho com o país que tá tirando um estádio lotado por dia do mapa da fome. Uma pitadinha de colheita e de tudo aquilo que somos os melhores. A alegria, a nossa gente. Gente que empreende, prospera. Gente que saiu do Bolsa Família porque agora tem renda. Gente que não desiste, com o nosso esforço colocou o Brasil de novo entre as 10 maiores economias do planeta. É, família, essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. Esse aqui, acho que vocês me ouvem, né? Então, tudo certo. Espírito Santo como destino de investimentos em energia. Este é o painel que trata do posicionamento estratégico do Espírito Santo no radar global como um polo de atração de investimentos em energia. Serão, então, discutidas as conexões internacionais, o papel da infraestrutura e também a visão de futuro do Estado para se consolidar como destino seguro e competitivo para projetos energéticos. Nós teremos primeiro as apresentações e logo na sequência faremos então o momento da mesa redonda, convidando todos os nossos painelistas e o moderador para a condução do momento. Primeira apresentação, ela é Project Manager and Advisor da Innovation Norway, a Raquel Filgueiras. Ela que é graduada em Economia, com mestrado em Planejamento Energético, atuou na Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia, no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e como consultora para grandes empresas nos setores de varejo, energia e telecomunicações. Liderou a equipe de análise econômica do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, com foco em políticas públicas e também na competitividade setorial.
Atualmente, ela é a gerente para a América do Sul dos segmentos naval e de descarbonização offshore da Innovation Norway. Essa é a agência de fomento de comércio e investimento do governo da Noruega. Por favor, Raquel. Olá, pessoal. Primeiro, boa tarde a todos. Eu queria agradecer o gentil convite da Findes para participar desse painel. A Noruega, eu queria mostrar um pouco e falar um pouco da Noruega aqui para vocês, mas mostrar, ilustrar um pouco do que a gente fez de esforço em inovação e tecnologia, né, principalmente voltado para a descarbonização do segmento de óleo e gás. Acho que Noruega e Brasil têm aí um caminho um pouco parecido nas suas sinergias com o offshore, na importância do segmento de petróleo e também nas matrizes absolutamente descarbonizadas que já possuem, né? Então, a gente tem uma série de sinergias. Eu queria explorar um pouco da nossa visão, o que não significa que essa tem que ser a visão do Brasil e aí, ou do Estado do Espírito Santo, e aí a gente entra para o debate dessa discussão. Bom, a minha agenda hoje um pouco vai falar da Innovation Norway, entender um pouco de como a gente também passa pela nossa jornada de crescimento. Também pedir desculpas, infelizmente a minha apresentação está em inglês, mas vou tentar aqui ser o mais clara possível. A gente vai falar um pouco de criação de valor, da estratégia e dos cases para o segmento de descarbonização. Primeiro, sobre a Innovation Norway, né? Basicamente, a Innovation Norway... vou voltar aqui um pouquinho. A Innovation Norway é a agência oficial de exportação e investimento do governo da Noruega. A gente, para gerar valor para a Noruega, a gente pensa que a gente precisa resolver os desafios globais do clima, né? Ter exportações sustentáveis, e para isso a gente se pauta em fortes parcerias regionais, né? Então a gente busca criar parcerias para desenvolver esses segmentos, tanto na Noruega quanto em outros países, ajudando, enfim, a descarbonizar o planeta. O nosso societário, basicamente, 51% dele está para o Ministério que seria o que cabe aqui, o MDIC do Brasil, né? O Ministério de Indústria, Comércio e Pesca da Noruega, e 49% das municipalidades da Noruega. Então, cada municipalidade tem um pedacinho dessa agência de fomento. Basicamente, os nossos mandatos, eles são formados e constituídos dentro dos ministérios e também nas municipalidades, a partir da nossa própria composição societária. Esses mandatos também são implementados pela Innovation Norway para a geração de novos negócios e também são usados outros atores de política industrial nesses movimentos. Nós temos diversos escritórios dentro da Noruega, praticamente toda a municipalidade da Noruega tem uma representação da Innovation Norway, e algumas delas, como a região de Oslo, que é uma região maior, tem alguns escritórios, tem mais de um escritório, né? E basicamente esses escritórios ficam aí reportando ou ajudando os segmentos fins de cada uma dessas municipalidades. No mundo, nós temos mais de 20 escritórios globais. Só o Brasil tem 2 escritórios. O nosso escritório em São Paulo foi reaberto esse ano. Mas é importante notar aqui que dentro da América do Sul, os únicos escritórios que a gente tem são no Brasil. Então, apesar da gente cobrir a América do Sul toda, o Brasil é um parceiro importante e relevante para a Noruega nesse contexto. Mostrando um pouquinho do nosso time, nós somos um time bastante enxuto. O escritório basicamente está, principalmente o do Rio de Janeiro, focado bastante no setor de energia, né? E a gente tem um diretor que é nomeado cônsul de assuntos comerciais, Thomas Granli,
um conselheiro de ciência e tecnologia, o Patrick, o Bruno, que olha Green Industries e Clean Tech, fica baseado no escritório de São Paulo, Pilar, que olha aquacultura e as tecnologias do oceano, eu olhando descarbonização offshore e a parte de maritime, e a Isabela Lacerda, a nossa estagiária. Então, eu queria compartilhar um pouco com vocês aqui do que a gente pensa que seria essa jornada de crescimento e como a gente segue, vamos dizer assim, por assim dizer, as empresas ao longo da sua evolução e da sua jornada, né? Basicamente, a gente precisa que as empresas startups sigam para algum tamanho maior e que elas tenham um foco bastante profícuo em internacionalização. Acho que esse é um dos grandes diferenciais da Noruega, o profícuo foco em internacionalização. E agora que a gente vive esse momento de transição energética, né, a gente pensa muito em como essas empresas vão renovar ou reestruturar os seus portfólios. Essa também é uma assessoria que a Innovation Norway presta. Aqui um pouco dos nossos serviços, e eu não vou cansá-los aqui com todos os detalhamentos, mas vocês podem olhar que a gente tem uma quantidade bastante substancial aí de subvenções e empréstimos, além de programas de competência para tentar desenvolver essas empresas, principalmente quando elas ainda estão em solo norueguês, né? Alguns aí dos nossos instrumentos de financiamento, então vocês vejam que praticamente para crescimento a gente emprestou apenas em 2022 mais de 1 milhão de NOK. Né? E assim, um foco bastante profícuo nos últimos anos em descarbonização com os empréstimos nos segmentos verdes. Para a criação de valor, a gente se orgulha muito de dizer que para cada coroa norueguesa investida nos nossos portfólios, a gente tem conseguido liberar outros 2 coroas em novos investimentos ou facilitado financiamentos. E praticamente 51% desses fundos contribuíram de modo positivo para o meio ambiente. Essa é uma meta da Innovation também. Basicamente, a gente quer ajudar as empresas a adquirirem competências, terem o capital para poderem, enfim, substancialmente crescer e para que elas tenham acesso a networking, a mercados com os contatos precisos, com enfim, o networking que elas precisam para se desenvolver naqueles mercados. E aí, uma coisa que a Noruega, acho que na minha opinião, e eu vindo de uma carreira no Brasil, né, me impressionei bastante já no começo, foi com a formação dos clusters da Noruega. Então, existe um ecossistema bastante impressionante para unir uma série de atores aí e que esses atores possam ajudar a desenvolver essas empresas, os ecossistemas e as tecnologias. Então, basicamente, a gente tem um pool de entidades governamentais, e aí eu estou falando do Conselho de Pesquisa da Noruega, o Research Council, a própria União Europeia com o Conselho de Inovação, a Innovation Norway, o CIVA também com bastante participação, a academia com as universidades da Noruega e também centros de pesquisa como a NORS, e a gente também tem uma participação interessante de empresas de venture capital ou bancos focados para o financiamento à la venture capital. Também startups e as companhias. Então, essas empresas convivem em harmonia, gerando o que a gente chama de clusters. Eu coloquei aqui alguns exemplos de clusters dentro do setor marítimo, que eu tenho mais proximidade, mas existem, enfim, um pool de clusters para diversos outros segmentos, dentro de aquacultura, agribusiness, enfim, tem uma série de outros segmentos, saúde, que estão, enfim, próximos e interagindo constantemente. Sobre a nossa estratégia para 2030 é investir até 3 bilhões de NOK em
finanças sustentáveis, isso só a Innovation Norway deverá investir isso até 2030, 30 bilhões de NOx em contratos para serem destravados em mercados internacionais e um crescimento de até 30% no que a gente classificou como as companhias que mais crescem dentro do ecossistema norueguês. Tá? Basicamente, os nossos grandes focos são a indústria verde, essas companhias que têm alta probabilidade de crescimento, então um foco em quem cresce mais ou quem tem maior probabilidade do que a gente chama de scale-up, foco nas exportações ou na internacionalização dessas companhias e nos desenvolvimentos sustentáveis em todas as regiões do mundo. O Brasil é privilegiado e é um parceiro considerado estratégico pelo governo norueguês. A gente tem um orgulho de dizer que temos uma estratégia exclusiva do governo norueguês para o Brasil. Não obstante, o Brasil é o principal parceiro da Noruega na América Latina. A gente tem, dentro do ecossistema brasileiro, mais de 230 empresas norueguesas e muitas dentro do segmento de energia, principalmente óleo e gás. E o Brasil é o mercado mais importante para investimento depois da União Europeia e dos Estados Unidos. Então, o Brasil tem uma grande importância para a Noruega. E por conta dessa importância e por conta da condição geopolítica atual, a gente vê uma transição ou uma mudança bastante importante em termos geopolíticos internacionais. A Noruega tem buscado mercados que são sólidos, que ela acredita que tem consistência em termos de governos democráticos, para focar suas atividades comerciais, né? Então, basicamente, essa estratégia ela tem 4 grandes e importantes pontos, olhando aí democracia, cooperação no comércio internacional, clima e meio ambiente e também cooperação para acadêmica, né? Ou cooperação acadêmica para compartilhamento de conhecimento. Agora, um pouco dos cases da Noruega no mercado de baixo carbono, a gente tem o que a gente tem feito, né? A Scatec tem a planta de Mendubim, que foi financiada pela Eksfin, a agência de financiamento de exportações do governo da Noruega. Essa agência ajudou a financiar esse projeto. Esse projeto hoje abastece mais de 600 mil residências no Brasil. É uma planta de energia solar que fica no norte do país, do nordeste do país, perdão. Outro investimento que vamos dizer assim, a menina dos olhos da Noruega é o projeto Longship, com a parte Northern Lights, e o projeto Longship incluindo a parcela de captura, que é um grande projeto de captura e armazenamento de carbono, né? A gente tem esse projeto em 2 fases. A primeira fase tem a capacidade de estocar 1,5 milhões de toneladas de CO2 por ano. 80% desse investimento para essa estocagem, para a criação dessas, vamos dizer, facilities, foi financiado pelo governo, não só pelo governo norueguês, mas pelo governo europeu. Esse projeto é uma parceria de grandes empresas, Equinor, Total e Shell. E esse projeto, a segunda fase dele já está sendo viabilizada, sendo que essa segunda fase, para ela não há financiamento governamental, ela tem que ser financiada pelas empresas participantes, né? A gente aprendeu muito com esse projeto, a Noruega aprendeu muito, é o primeiro projeto open source CCS do mundo, onde as lições são compartilhadas com outras empresas, para que haja, enfim, um desenvolvimento dessa tecnologia. E a ideia da Noruega não é só que outras empresas ou outros países repliquem a iniciativa, mas que elas adicionem seus toques, que elas façam melhor que o Northern Lights hoje mas é um projeto realmente impressionante. A gente teve uma delegação recente que teve a oportunidade de visitar esse projeto. Algumas iniciativas em um segmento que a gente tem focado
bastante, que é o segmento de CCS. A gente teve um MOU entre a Sintef, que é um dos principais centros de pesquisa da Noruega, e a Petrobras para o projeto Giga CCS, olhando aí as cadeias de valor de CCS. A gente também teve um MOU assinado entre a Innovation Norway e a agência EPE para a construção de várias iniciativas de descarbonização, mas olhando com o maior foco CCS, e também uma delegação brasileira à Noruega, com a participação de diversas empresas, que inclusive muitas delas estão aqui presentes hoje, para discutir CCS, para conhecer melhor esse mercado. A gente fez um follow-up dessa delegação recentemente com o Ministério da Fazenda brasileiro, agora recentemente, e a gente tem participado do grupo de trabalho criado pelo MME sob o escopo do combustível do futuro para esse contexto. Eu também queria deixar aqui a divulgação dessa página que se chama Business Norway. Lá vocês vão ter acesso a diversas iniciativas do governo norueguês, ao que as empresas têm feito mais recentemente nos segmentos prioritários de investimento do governo da Noruega. Um pouco são essas as minhas considerações para começar o debate hoje. Obrigada. Raquel, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Lembrando que no final a gente tem a mesa redonda, momento de debate. Mas agora nós vamos seguir então com o diretor técnico da ES Gás. É o Rafael Pereira, ele que é graduado em Engenharia de Produção, pós-graduado na área de petróleo e gás, mais de 19 anos de experiência na indústria de gás natural, ampla vivência nas áreas de engenharia, construção, vendas, supply, novos negócios e operações. Atualmente, então, diretor técnico comercial da ES Gás, que é uma empresa do grupo Energisa. Rafael, por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer aqui primeiramente ao convite aqui da Findes, aqui, em nome da Rúbia, que está aqui com a gente. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, oportunidade de participar desse painel. Bom, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o Espírito Santo e as oportunidades de investimento em energia que a gente vê aqui no estado, sobre a ótica da distribuidora de gás, obviamente, né? E para falar disso, primeiro a gente precisa contextualizar, né, um pouco de uma problemática que vem acontecendo aqui no Brasil e algo que já está mapeado até pela EPE, né, no nosso plano decenal de expansão de energia. A gente tem aqui uma mudança, né, que já está mapeada na nossa matriz energética, uma mudança significativa que deve acontecer nos próximos 10 anos, mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui, além de todas as mudanças que estão mapeadas, né, para o crescimento da participação da geração térmica a gás natural, prevista para os próximos 10 anos, o que é algo sabido, né, da necessidade de você ter uma fonte térmica confiável, despachável, que possa balancear os efeitos das fontes renováveis, né? E um efeito disso, muito claro, e isso ficou cada vez mais agudo, né, quando a gente tem a famosa curva do pato, que está aqui nessa primeira imagem. A gente vê o efeito disso que aconteceu na Espanha no início desse ano, né? O blackout que a gente teve lá, a falha no sistema que a gente teve lá, ocasionado por um desequilíbrio, né? Muitos foram os problemas, uma catástrofe dessa não acontece por um motivo único, mas um dos motivos que foi preponderantes aqui foi uma geração térmica solar muito forte num momento de pico, né? E você tem um desequilíbrio do sistema ali e um efeito manada ali de desligamento de todo o sistema e depois uma dificuldade de retomar esse sistema em função dessa falta de equilíbrio no sistema, né? E a curva do pato, que está aqui em evidência, já é a curva brasileira, né? A gente já começa a ver esse desenho acontecendo aqui no Brasil, né? E a gente tem caminhando nesse sentido, nessa geração a partir da GD, essa geração fotovoltaica, que a ONS não tem controle necessariamente sobre toda essa geração, pode trazer esse problema aqui para o nosso país também, né? E o Espírito Santo acaba se desenhando como
uma solução, né? Um Estado que está preparado para contribuir na solução, né, desse problema da nossa matriz energética. Nesse gráfico aqui também a gente consegue ver, em 2021, né, a gente vai lembrar, é cíclico isso, no Brasil de tempos em tempos a gente tem ano de estiagem, né, e a gente precisa muito da complementariedade do gás natural, né, a geração térmica e elétrica, né, para complementar e evitar que a gente tenha apagão e tudo isso que já assombrou a gente num passado não tão distante assim. Né? Em 2021, novamente, a gente teve uma geração forte, né? A gente passou alguns anos com uma geração controlada, reservatórios cheios. Esse ano, por exemplo, a gente já começa a olhar para o final do ano novamente uma previsão de despacho térmico, novamente já apontando a necessidade de complementariedade do despacho térmico, que passa a ter um perfil diferenciado agora, né? Não só nesses períodos de estiagem, mas diariamente complementando carga, você precisa ter entrada e cada vez mais flexibilidade dessas térmicas funcionando no nosso sistema. Né? Então a gente tem aqui que a confiabilidade e a sustentabilidade, né, do sistema elétrico no país passa pelo gás natural. Então a gente tem aqui o trilema, né, a gente precisa equilibrar aqui a questão da segurança energética, tão falada, né, então por isso uma fonte despachável, que a gente precisa ter um controle, né, que a gente possa escolher quando a gente vai entrar ou não com ela. Né? A questão da sustentabilidade, a gente precisa equilibrar o quanto de combustível fóssil a gente vai estar usando nessa matriz, o quanto de combustível renovável a gente vai estar usando nessa matriz, então isso é algo que precisa ser levado em consideração cada vez mais. Né? E a democratização disso, porque precisa ser para todos, né? Todos precisam ser atendidos por essa solução, qualquer que seja ela que seja desenhada. Falando do Espírito Santo especificamente, porque a gente se destaca nesse cenário, aqui no mapa a gente consegue ver bem, né, essa linha branca é a linha do transporte, ou dos dutos de transporte brasileiro. Então vocês veem que desde a região centro-oeste aqui a gente tem uma disponibilidade, o Espírito Santo está conectado no sistema nacional de transporte. Né? Então a gente tem aqui no estado a possibilidade de recebimento de um gás, né, que a gente chama de uma molécula, proveniente, por exemplo, da Argentina, da Bolívia, né, também conectada aos terminais GNLs que a gente tem aqui no país. Né? Então o próprio terminal de Sergipe, terminal da Bahia da Petrobras, terminal de Açu que não está conectado, mas que já declarou a intenção de se conectar, o TRSP que também não está conectado, mas que declarou a intenção de se conectar. Então você tem uma disponibilidade de molécula muito relevante no Espírito Santo e com acesso muito facilitado pelas redes de transporte aqui no nosso estado da TAG, mas também proveniente da ANTS e da TBG. Né? Então isso para o estado do Espírito Santo, para os investimentos no estado do Espírito Santo em geração térmica, faz toda a diferença. Além disso, a gente tem uma proximidade da Bacia de Campos, né, que é onde a gente tem hoje a maior produção, né, de gás brasileiro, ali proveniente do pré-sal, o que também é uma vantagem, né, para o estado. Além, obviamente, de produção local, que a gente também tem no Espírito Santo, produção local aqui, né, e também da Bacia de Santos, que também está conectada. Então o Espírito Santo muito bem servido do ponto de vista de infraestrutura nacional de transporte, né, com acesso aos terminais e moléculas, inclusive do país e fora do país, né, uma molécula que vem sendo discutida como um fator importante para a viabilidade desses projetos, né, então uma molécula e a possibilidade de trazer uma molécula da Argentina, né, que vem se falando de uma condição comercial super atrativa, né, pode ser um fator diferenciado para o Espírito Santo, né. Além disso, a gente tem aqui a infraestrutura de distribuição disponível de 590 km de duto da distribuidora aqui da S-Gás, né, em 14 municípios. Então, o estado ele já tem uma relevância no segmento térmico, né? Nós temos 4 térmicas aqui no estado, a gás, né? Nós temos mais térmicas, mas a gás nós temos 4 térmicas aqui no estado. Boa parte delas concentradas ali no município de Linhares, né? A gente já tem quase aí 1,8 milhão de metro cúbico dia de capacidade de distribuição térmica aqui no Espírito Santo. Estou olhando aqui para o Marco aqui, que é o cérebro pensante aqui, que viabilizou boa parte desses projetos aqui, que viabiliza até hoje estar com a gente aqui na Eneva nos projetos térmicos. Né? Então a gente tem a térmica de Linhares, a UTE Lorme, que foi contratado na LRCAP 21, né? E vai entrar aí em julho de 26, a gente está discutindo, né? Mas julho de 26 até 41. Né? E a gente tem mais outras 3 térmicas, que é a Linhares 1, Povoação e Viana, que eram térmicas emergenciais, mas que já estão com a infraestrutura aqui e que, obviamente, num possível leilão que virá, né? A gente sabe que virá um leilão,
já saem na frente do ponto de vista da capacidade da recontratação dessas térmicas, porque já tem uma infraestrutura bem colocada. Então isso, obviamente, é ótimo para o nosso estado, porque tem a possibilidade de atrair esses investimentos aqui, né, para o nosso estado, né? Isso só corrobora o que eu falei aqui, um pouco do que eu falei, né? O fato de ter 4 térmicas aqui no estado já conversa muito com essa questão da vocação do estado, da capacidade do estado para receber investimentos dessa natureza, né? Além disso, a gente tem o programa ES Mais Gás, um programa do governo do estado, né, que foi pensado para justamente desenvolver oportunidades a partir do gás natural aqui no estado, né, e que obviamente passa pela a expansão da infraestrutura que cabe aqui a ES Gás, né, um crescimento de da rede de distribuição mais de 1.000 quilômetros, que permita que a gente possa chegar cada vez mais longe e começar a pensar e discutir outros municípios que tenham vocação para receber investimentos térmicos, que também tenham a disponibilidade do gás natural, que isso não fique restrito somente aos municípios que hoje já possuem rede, né? Então, um ambiente atrativo para investimento, mais de 20 bilhões previstos até 2034 de investimentos aqui, e uma integração com fontes limpas, né? Porque além do gás natural, a gente também tem a possibilidade de integração com biometano no LRCAP 25, que foi cancelado. A gente viu, inclusive, movimentações no estado para geração a partir de biometano, matéria orgânica voltada para isso, né? Além disso, são mais de 6 ações de incentivo às térmicas mapeados dentro desse projeto aqui do governo, desse programa do governo. Muitos passam, inclusive, pelas discussões com a TAG e o apoio à TAG e à ANP para as discussões de transporte, como a gente poderia estar acomodando essas questões do transporte à nova realidade de geração térmica, essa geração flexível que vem sendo demandada, e um movimento forte e organizado do governo junto à TAG, né, e a ANP, para que a gente consiga encontrar uma solução para isso e para que fique ainda cada vez mais fácil, inclusive, viabilizar esses projetos aqui no estado. Bom, aqui um pouco do que um reflexo de um pouco do que eu falei aqui, né? Então a gente teve o LRCAP 25 que foi cancelado, mas quando a gente olha para o resultado do LRCAP 25, a gente vê que o Espírito Santo ficou como o 4º estado que mais recebeu, né, com a maior carga, vamos dizer assim, no leilão, né? Então a gente ficou atrás de Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, né? Ficamos à frente de São Paulo, né? Então você vê que um estado com as dimensões do nosso estado, né, ainda assim ficou muito bem posicionado perante os outros estados da federação com relação a investimentos para termoelétricas, e isso é o resultado do LRCAP 25, né? Então são as propostas que foram enviadas, os projetos que foram submetidos. Então a gente vê que de fato existe aqui no Espírito Santo, somado toda essa questão que a gente falou aqui, da segurança jurídica, né, estabilidade regulatória, previsibilidade regulatória, infraestrutura de gás, acesso à molécula, acesso ao transporte, acesso à distribuição, né, investimento, linhas de financiamento do governo dedicadas, inclusive, né, para que a gente possa receber. E o resultado é esse, o resultado é que a gente foi o 4º estado que recebeu mais propostas, mais projetos submetidos no LRCAP 25. A gente tem expectativa que esse número melhore para os próximos leilões de capacidade. Então, um breve resumo aqui do que a gente falou, né? Uma conexão sólida, sim, as linhas de alta tensão, não é só a infraestrutura de gás, né? A infraestrutura de energia elétrica também incomoda e comporta isso, e existem investimentos previstos também nisso, né? Investimentos privados e legislação favorável, também é um pouco do que a gente acabou de conversar. Uma infraestrutura de gás natural operante, né? Também falamos aqui. Demanda crescente e menores limitações. Então, é um resumo, né, de todas essas condições que a gente falou aqui e do porquê que a gente entende que o Espírito Santo está muito bem posicionado para receber esses investimentos, né, em geração térmica a gás. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês agora e fico à disposição para discutir na nossa mesa. Obrigado. Obrigado ao Rafael pela sua contribuição. Vamos então ao nosso terceiro painelista, ele que é engenheiro metalurgista, tendo atuado nas áreas de eletrometalurgia e mineração, implantação de projetos de energia e siderurgia e também na operação de usinas de geração de energia elétrica. Atualmente é gerente-geral de projetos na Eneva, a maior geradora térmica e produtora de gás natural onshore do Brasil, e também é o presidente do Sinerges, que é o Sindicato das Indústrias de Geração, Distribuição
e transmissão de energia do Espírito Santo. Vamos então ficar agora com Marco Antônio de Bulhões Marcial. Bom, muito boa tarde a todos. Eu, primeiramente, também agradecendo aqui a Findes, através da Rúbia, pelo convite, pela nossa presença aqui. E eu já vou fazer um agradecimento especial aqui ao Rafael da S-Gás, que a minha fala aqui vai ser encurtada, que ele já contou muita coisa do que eu tenho para mostrar aqui. Mas vamos lá. Eu vou falar um pouquinho, primeiramente, sobre a Eneva. A Eneva é uma geradora de energia elétrica e produtora de gás. E depois eu vou passar aí sobre a nossa presença no Espírito Santo e depois sobre os planos aqui de investimentos no Estado. Então vamos lá. Aqui. Então vamos lá. A Eneva atua nas áreas de upstream, então na produção de gás natural. Nós atuamos principalmente nas bacias do Maranhão e do Amazonas. Então são duas produções importantes de gás. Nós temos 48 bilhões de metros cúbicos de reserva P2 comprovadas. Depois, na área de midstream, em uma das térmicas da companhia em Sergipe, nós temos um barco para importação de GNL, uma FSRU, fazendo regasificação e fornecendo gás tanto para as operações da térmica como injetando gás na malha de transporte. E depois o grande negócio da companhia, que é a geração de energia elétrica. Nós temos então 7,2 gigawatts de plantas instaladas e em instalação. Então, no Brasil todo, quer dizer, desde do norte, quer dizer, Roraima, Amazonas, Maranhão, Ceará, Bahia e Espírito Santo. Então, vamos lá. Basicamente, o negócio da Eneva tem se calcado em cima desse conceito chamado R2W, que é do reservatório até o fio, até o wire. Ou seja, utilizar a extração de gás, gerar energia elétrica junto ao poço e fornecer essa energia, então, através do Sistema Interligado Nacional. Isso ocorre, vamos dizer, no caso da Eneva, tanto no Amazonas quanto no Maranhão, onde está a nossa maior geração. Depois o outro modelo de negócio, que é o G2P, que é, vamos dizer, a utilização de terminais, então, de GNL, de gás liquefeito, injetando isso na malha ou no consumo em uma termoelétrica também. Esse é o tipo de negócio que nós temos em Sergipe, uma planta de 1,6 gigawatts, e que nós vamos ver aqui exemplos, outros empreendimentos no Brasil operando nessa modalidade. E no final nós temos também uma plataforma grande de renováveis, hoje com 800 megawatts pico no estado da Bahia. É uma planta grande e que, como todas as plantas de geração aí hoje também, em função das condições de transmissão do sistema brasileiro, tem sofrido aí com curtailment e cortes de geração, que é algo, talvez os projetos aí de bateria, de acumulação possam vir a ajudar ou resolver essa questão. Aqui eu vou entrar naquilo aí que o Rafael já falou, mas vou novamente passar por esses gráficos e falar. O que nós vemos é essa potência, quer dizer, tanto de empresas, parques como esse que eu mencionei da Eneva, estabelecidos, crescendo muito na geração solar, mas principalmente o que nós vemos é o crescimento da micro e mini geração distribuída, que são os painéis solares nas residências, comércios, indústrias. E isso tem sido, esses são números do Brasil, mostrando até 2024, o gráfico do Espírito Santo é exatamente igual, quando a gente olha, em que pese nós não temos aqui parques comerciais grandes solares, mas a geração distribuída é uma realidade e tem crescido muito. E o que tem levado a isso? E quando olhamos ali essa curva amarela ali no meio da geração solar, a gente vê que essa geração, ela obviamente segue o fluxo do Sol ao longo do dia, atinge o máximo no meio do dia, e depois cai, principalmente depois das 15 ou 16 horas, cai drasticamente.
E aí o fenômeno que nós temos é aquela já mencionada ali, curva do pato, onde que quando chega a partir de 16 horas ou coisa do gênero, a queda acentuada na geração solar e o aumento de consumo, quer dizer, chegando no horário de pico, que hoje se estende aí algumas vezes até 21, 22 horas ou um pouco mais. E aí isso implica, ou faz com que haja a necessidade de geração despachável, de empresas, de usinas de energia elétrica que sejam despacháveis, que possam atender a um chamado aí do Operador Nacional do Sistema e que entreguem essa potência para o sistema. O que hoje nós temos, além das hidroelétricas que fazem esse papel aqui no Brasil, vamos dizer, de uma maneira muito importante, nós ainda temos como possíveis tecnologias. Quer dizer, ou usinas térmicas, que a gente vai falar um pouquinho mais, que tem esse leilão novo, essas usinas são vendidas em leilão, ou o que nós temos também, novas tecnologias, como baterias e hidroelétricas reversíveis. No caso, basicamente, da Eneva no Espírito Santo, nós temos claramente o programa com as usinas térmicas de expansão do nosso parque gerador aí para o leilão, mas também nós estamos desenvolvendo aí projetos de bateria aqui para o estado. Essa é uma outra fonte que nós acreditamos que vai ter uma importância relevante e estão participando desse programa. De novo um slide aqui já um pouquinho repetido, mas é o LRCAP, ou seja, esse leilão de reserva de capacidade que estava marcado para ocorrer nesse ano, aqui em 2025. Houveram alguns processos aí de judicialização desse leilão, então ele foi cancelado e nós estamos todos aí aguardando a publicação, quer dizer, uma nova consulta pública e depois a publicação do edital aí para o leilão. Nós acreditamos que esse leilão deva ocorrer no início de 2026 e como já estavam conversando aqui um pouquinho antes aqui com a Fins e com a Raquel, a necessidade da potência ela não muda, quer dizer, ela está ali na frente. Então, quanto mais demorar isso daí, pode ser que os prazos fiquem piores e que as condições de contratação se tornem até piores para o consumidor. Então, nós torcemos para que isso possa ocorrer aí dentro dos prazos previstos e que tenhamos esse leilão no início de 2026. De novo, só salientando, o Espírito Santo tem uma participação de projetos inscritos de quase 10%. É significativo no país e a gente acredita que é o destino, efetivamente, vamos dizer, junto com os terminais já existentes, preferenciais para a implantação dessas novas usinas térmicas. Em termos específicos aqui da situação de térmicas e terminais, o que nós estamos vendo é que nos últimos anos, os grandes projetos térmicos que foram contratados, eles têm sido construídos, ou como no caso da Eneva, no Amazonas, aí com a Azulão 950, nesse conceito da usina próxima ao poço, quer dizer, então usando o gás diretamente do poço na usina térmica para geração térmica, ou junto a terminais de GNL. Então nós temos aí que foram implantados nos últimos anos o terminal da New Fortress em Barcarena, uma planta grande de 2.200, quer dizer, ela está terminando a implantação da sua parte maior agora em 2026. A Eneva no Hub Sergipe com 1.600 megawatts e a GNA no Porto de Açu, que acabou de inaugurar agora aí há 2 semanas a nova planta de 1.700 megawatts, sendo a maior usina integrada aqui de geração, então são 3.000 megawatts ali no Rio, no Porto de Açu. Desses terminais ligados à térmica, somente o da Eneva, lá em Barra dos Coqueiros, no Hub Sergipe, está conectado ao gasoduto de transporte da TAG. Então, o que faz com que a Eneva também atue no segmento de comercialização de gás através dos gasodutos, inclusive hoje vendendo gás aqui em contratos com a Vale, com a Samarco, aqui no Espírito Santo, e, quer dizer, passando aí pela TAG e também pelo sistema da ES Gás. Aqui para o Espírito Santo, o nosso projeto, então, para o LRCAP, de forma análoga ao que tem aí, a gente também está prevendo a implantação de um terminal de GNL. Então, de forma que o gás possa ser regasificado e entregue diretamente na usina térmica. Diferentemente de outros projetos aí, o que nós também estamos vendo é ter aqui também no Espírito Santo a distribuição de gás liquefeito, o que se chama de Small Scale LNG, que é
onde a Eneva hoje também é o maior player no mercado nacional. Nós temos plantas de liquefação de gás no Amazonas e no Maranhão, transportando gás aí a distâncias de até 1.000 quilômetros em caminhão. E, quer dizer, e usando por muitas vezes os próprios caminhões também movidos a GNL. E a gente atende, por exemplo, no Maranhão, através dessa modalidade, clientes grandes e importantes como a Vale e a Suzano. Acreditamos que aqui no Espírito Santo, quer dizer, essa viabilização, ganhando o leilão e viabilizando o terminal, também existe um espaço muito grande para a utilização do GNL no setor de transporte, e isso contribui claramente para a descarbonização desse setor. Em termos do que nós temos hoje no Espírito Santo, é isso aí, tem três usinas de geração, duas delas em Linhares e uma em Viana. Uma parte dessas usinas já foi recontratada no leilão de reserva de capacidade no final de 2021, então ela já tem contratos aí por mais 15 anos. Uma delas, inclusive Viana, foi até antecipado, existe uma preocupação do Operador Nacional do Sistema com o abastecimento do mercado agora, então ela teve o seu contrato antecipado, entrou agora dia 1º de agosto nesse novo ciclo contratual. E as demais aí com 150 megawatts, que são usinas mais novas, que foram construídas quando teve aí a crise hídrica de 2021. Essas usinas também estão previstas para participar desse novo leilão, são 150 megawatts que nós temos aí, vamos dizer, a certeza de recontratação desses empreendimentos, na medida que já foram amortizados, e temos todo o interesse de seguir com isso daí. E depois a nova oportunidade. Nós estamos prevendo aqui, então, um projeto novo, aí na ordem de 1.000 megawatts, um projeto de bom porte, e esse terminal de GNL com uma capacidade de 14 milhões de metros cúbicos dia, quer dizer, então ele tem capacidade de abastecer a térmica e também de entrega desse gás, quer seja líquido ou quer seja regasificado na rede de transporte. E por fim aqui um highlight do que nós fizemos aqui, por que o Espírito Santo e por que investir no Espírito Santo. Então as condições do Estado que nós vemos como essenciais. Primeiro, a localização estratégica, está aqui no meio do Brasil, está localizado junto aos principais centros de carga do país. Então a transmissão é facilitada, a gente pode atender esses picos de carga de energia com qualidade. E isso até mostra que as nossas usinas aqui, por exemplo, no Espírito Santo, são as mais despachadas do sistema para atendimento de ponta de carga. Nós temos aqui conexão com o sistema elétrico em 500 kV para escoamento dessa energia, mas esse é um problema que nós temos tratado aí junto a alguns fóruns e também junto à EPE, que hoje tem um gargalo aqui no sistema de transmissão do Espírito Santo, então até o próprio tamanho das térmicas aqui para o leilão, elas estão limitadas por conta desse gargalo aí na transmissão. Existe a possibilidade de conexão então com o gasoduto da TAG, e isso pode receber gás então do próprio barco. Nós tivemos no ano passado um evento com a nossa FSRU em Sergipe, que teve um problema com o riser, e ela ficou impedida de operar. Então, uma usina que não esteja conectada no grid, ela vai ficar inadimplente e vai ter sérios problemas financeiros. Então, também, quer dizer, essa conexão com a TAG aqui é uma segurança de operação e nós podemos fornecer gás, então, através de outros supridores para a térmica. E para a implantação desse terminal, o que nós temos são áreas portuárias. Existem algumas áreas já aqui licenciadas no Estado, com toda a condição. Nós estamos trabalhando em uma delas ainda, quer dizer, como é leilão, isso não está sendo, vamos dizer, 100% divulgado, mas essa é uma vantagem também aqui do Estado. E por fim, em termos de políticas públicas e ambientais, quer dizer, é fato notório aqui, o Espírito Santo é um Estado equilibrado financeiramente, um Estado amigável para se fazer negócio, o governo é muito atuante, não existe grandes burocracias, nós conseguimos atingir ou acessar todas as estruturas de Estado de governo, as entidades, aqui como a Findes também, invariavelmente apoiam os projetos, ou seja, o ambiente todo ele é muito positivo.
Nós temos aqui também, quer dizer, como esses leilões de energia, eles não são regionais, eles abrangem o país todo, então questões de incentivos fiscais e tributários têm um papel relevante nessa equação. E no caso do Espírito Santo, quer dizer, ele tem um programa robusto de benefícios aqui através do InvestES, de utilização de créditos de CMS e diferimento de CM na implantação. E também a região norte do estado, ela está localizada na área da Sudene, então também tem condição desses projetos beneficiarem de incentivos fiscais da Sudene e concorrerem com projetos aí no norte e nordeste. O outro gargalo grande que nós vemos na implantação de projetos hoje no Brasil como um todo é essa parte de licenciamento ambiental. Quando se tem um leilão desse, existe um determinado, quer dizer, é obrigatório que o empreendimento que vá para o leilão tenha licença prévia, mas entre ganhar o leilão e iniciar a obra tem que ser obtida a licença de instalação, e isso pode machucar bastante o cronograma de implantação do empreendimento. Hoje nós temos visto em outros setores também, por exemplo, na área de transmissão, aí, entre um leilão e o início de obras, está se falando aí entre 18 e 22 meses, isso pode causar atrasos então na entrada de operação ou uma carga bastante pesada no cronograma do projeto. E aqui no estado, quer dizer, o órgão estadual é bem equipado com profissionais competentes, é muito aberto para discussão de termos de referência, como fazer, e estamos amparados aí também por lei estadual que vamos dizer, que exige ou limita a atuação do IEMA em termos de prazo, e isso é outro fator extremamente importante aqui para a implantação dos nossos projetos. Pois bem, é isso que eu queria aqui passar para vocês, agradeço mais uma vez. Muito obrigada ao Marco Antônio Marcial, aqui da Eneva e também do nosso Sinerges. Vamos ao nosso último painelista, ele que é fundador do Integris e também CEO da Heng Energy do Brasil, executivo e conselheiro estratégico, atua na estruturação de negócios e integração de ecossistemas. Tem uma trajetória sólida na indústria de óleo e gás, conecta empresas, líderes e investidores para transformar oportunidades em negócios e impulsionar o desenvolvimento regional. Vamos então conversar com o fundador e presidente do Integris, Juan Alves. Mas eu vou ficar um pouco aqui. O slide hoje é assim, já tá puf. Não tem slide para vocês hoje não. Boa tarde a todos. A ideia aqui é bater um papo, explicar um pouco do que é o Integris, né, o papel que a gente tem feito dentro do estado do Espírito Santo. O Integris nada mais é do que uma reunião de pessoas inquietas em fazer o estado do Espírito Santo crescer de maneira sustentável. Em 2 anos atrás, aqui na Mac Show, a gente startou esse processo. Aqui, o Fábio Bertolo está aqui comigo, é um dos nossos fundadores, juntamente com Wagner Kipp, Bruno Kipp, Márcio Félix, Luiz Cordeiro, Brunella Brumachá, Arley Ribeiro e o Sérgio Ribeiro da Marca Ambiental. Nós se juntamos e fundamos o Integris, uma holding capixaba para revelar oportunidades na partir da energia e estruturar isso em formato de empresas, né? Hoje nós crescemos e estruturamos dentro do Espírito Santo, vivendo desse momento que nós estamos vivendo, de um ambiente capixaba pró-negócio. Discutimos teses e pautas relevantes em projetos estruturantes no estado. E hoje a gente já tem 4 grandes polos em discussão. E a ideia aqui hoje é bater um papo, não porque o Espírito Santo é um centro, é um polo de investimento em energia, mas sim trazer um pouco do que nós estamos aí saindo do papel para se tornar realidade no Espírito Santo. O Integris hoje, com capital próprio, nós estruturamos 4 grandes projetos. Para quem não conhece, nós sabemos que a área de Aracruz é um dos pontos mais relevantes do estado, que a gente acredita muito que vai ter um crescimento exponencial a nível industrial. E por que não o Espírito Santo, com toda a infraestrutura que nós temos, que a S-Gás pontuou muito bem, toda a infraestrutura de acessibilidade nós temos a uma produção de petróleo e gás. Para quem não sabe, nós somos o 3º maior produtor de petróleo do Brasil e muito mal estruturadamente, aproveitando dessa dádiva aí
do nosso Espírito Santo. Então, Integris hoje trabalha num polo petroquímico em Aracruz, onde a gente vai iniciar com plantas modulares para processar óleo, fazer bunker fuel e produto pesado de petróleo. A gente busca alcançar toda a cadeia de fertilizantes com a implantação modular de uma planta petroquímica, um gás químico, também no polo de Aracruz, para que a gente verticalize a nossa produção do agro e ajude a impulsionar todo o nosso trabalho que vem crescendo muito no agronegócio. Além disso, por que não dinamicamente falar da captura do carbono e busca do CCUS, né? Para quem não tem visto aqui, o Espírito Santo tem uma pauta relevante no estado 2030 ser net zero, ou seja, tudo que a gente produz de CO2, a gente vai de alguma forma neutralizar isso. E é impossível chegar a esse momento sem a nossa captura, sem a nossa estocagem ou até o reuso disso. Nós do Integris acreditamos que isso tudo dá para fazer uma salada, ou melhor, uma moqueca capixaba, com o gás capixaba, petróleo capixaba, com empreendedorismo capixaba, de fazer isso junto, misturado, com toda uma pegada de sustentabilidade, capturando, beneficiando o CO2 em diversas maneiras. Então, o Integris estuda nessa tese, tá? Junto com esse ecossistema que eu citei, alguns dos nossos amigos, somos nós fundadores, e acreditamos muito no poder capixaba de quase uma comunidade para que a gente destrave esses projetos relevantes. E a gente acredita também, se a gente não fizer, alguém vem fazer. Vocês viram recentemente, líderes do Banco BTG tiveram pontuando isso, estão de olho em grandes investimentos na região do norte, Aracruz ali do Espírito Santo. Nada mais é pelo potencial logístico e principalmente, gente, pela a estrutura fiscal do nosso estado, uma plataforma que nós temos de capacidade de criar benefícios estruturados para esse tipo de indústria. Então nós do Integris, basicamente, estamos aqui revelando oportunidades, estruturando como empresas e aproximando tudo isso aos investidores capixabas. Nossa ideia é que a gente faça isso 100% capital próprio capixaba. Então você imagina a gente andar ali perto de Aracruz, um porto saindo e um polo petroquímico. Quem já passou aqui na Bahia, em Camaçari, vê o quanto é gigantesca a capacidade de gerar emprego, renda e negócio local que tem Camaçari, por que não Aracruz? Né? Então a gente acredita muito, não só nós, como a gente está articulado com o governo, e também potencializaremos os projetos do estado, como Mais Gás. A gente já estuda teses de compra de campos de gás para poder potencializar essa geração de gás no estado. Então o combo da nossa holding é basicamente isso. Nós estamos hoje em 4 grandes projetos, que no fim vai ser uma moqueca com muita sinergia com biogás, planta de refino modular de petróleo para processamento de bunker fuel, asfalto e óleo lubrificante, planta polo gás químico para fertilizante, focado na nossa indústria, que tem todos os subsídios e sumo que nós temos no estado, mas para suportar o agro do Espírito Santo. Tudo isso misturado com uma pegada de carbono zero, de captura, estocagem e beneficiamento. A gente acredita muito nisso. E se existe um estado brasileiro que a gente consiga fazer isso, uma forma de uma plataforma integrada, esse estado é o Espírito Santo. Então nós acreditamos nisso. E minha fala hoje é basicamente isso. É trazer para vocês um olhar de mais de 11 mil pés, que não vai ser um PowerPoint, não vender esse sonho. Então nós juntamos 9 fundadores para fazer isso de maneira acelerada, progressiva, nos próximos 2 anos, construir esse polo petroquímico na região da Aracruz, Norte Capixaba. E no mais é isso, gente. Muito obrigado. Agora nós vamos começar então uma parte do nosso debate, então ele já fica com a gente e eu já convido também a ocupar o seu lugar, ele que será o nosso mediador deste momento, Romeu Rodrigues, por favor. Romeu, consultor especialista do Coinfra, é engenheiro mecânico, mestre em engenharia de produção, tem MBA executivo,
Foi gerente de operação portuária de vários terminais da Vale, diretor do terminal de Vila Velha e também do Terminal 39, da operadora ferroviária Porto Fer, lá em Santos, São Paulo, gerente geral de operações no Porto do Açu, Rio de Janeiro, consultor de infraestrutura logística e sócio das empresas Lead Consultores e Longitudes, e é especialista do Conselho de Infraestrutura da Findes. Convidar também de volta agora aqui o Marco Antônio de Bulhões Marcial, por favor, nosso painelista da Eneva, o Rafael Pereira, nosso painelista da ES Gás, e também a Raquel Filgueiras, que é da Innovation Norway. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e todos. Prazer estar aqui junto com esses especialistas maravilhosos que nos apresentaram aí só coisas boas. E, bom, a gente está com pouco tempo, eu vou correr um pouco aqui, tá, pessoal? Eu queria inicialmente colocar que a gente está aqui no Espírito Santo, o Espírito Santo tem mostrado aí alguns atributos, né, que tem tudo a ver com desenvolvimento, né, com crescimento econômico, com geração de emprego e renda. E o Estado, então, apresenta hoje uma estabilidade econômica que já dura décadas, né, já mais de uma década. O Estado tem as contas em dia, tem nota A do Tesouro Nacional há vários anos, né? Ou seja, tem uma continuidade em termos de estabilidade econômica, tem uma capacidade de investimento bastante razoável para o tamanho que o Estado tem, tá? Tem um excelente ambiente de negócios, o nosso Marco Marcial aqui já abordou essa questão, né, inclusive da proximidade, da facilidade de relacionamento e de um relacionamento profícuo entre empreendedores, né, atividade econômica privada e o poder público. Então, dentre outros, né, esses atributos aí são muito importantes, mas vamos aproveitar os nossos painelistas aqui e eu vou colocar duas perguntinhas aqui para cada um, tá? A gente preparou aqui duas perguntinhas para cada um, vamos aproveitar e ouvir a opinião deles. E eu vou inicialmente me direcionar aqui para Raquel Filgueiras, da Innovation Norway. Raquel, aí com base na experiência norueguesa, né, que você pontuou aí muito bem, que modelos de cooperação internacional você enxerga assim como que podem ser inspiradores, né, para o Espírito Santo no desenvolvimento de projetos de energia limpa, tá? E a outra pergunta que eu já vou colocar de uma vez é assim, que áreas estratégicas de inovação, né, energética, industrial, você enxerga como oportunidades de parcerias para o Espírito Santo com o ecossistema europeu, tá? Você que tem essa proximidade lá com a Noruega. Por favor. Bom, obrigada pela pergunta. O que eu acho que para mim, até do ponto de vista pessoal, como eu bem comentei durante a minha apresentação, eu acho que o modelo norueguês foca em unir esses atores ou criar hubs de inovação, gerando conexões aí entre grandes empresas, pequenas empresas, academia, entidades governamentais. Então, acho que esse modelo funcionou muito bem na Noruega. Eu fico muito receosa aqui de colocar uma opinião do que funciona ou não funciona. Acho que não é muito o papel da Noruega, mas eu queria trazer essa inspiração como proposta e como que isso pode ser, vamos dizer assim, tropicalizado para o ecossistema do Estado do Espírito Santo. Então, acho que esse modelo tem funcionado bem. Para além disso, a conexão dessas empresas com estruturas de financiamento, que não só sejam bancos, mas venture capitals. Então, isso tem sido fundamental no desenvolvimento desses modelos. Uma questão outra importante dentro do contexto norueguês foi o enfoque. Então, quando você é bom em tudo, você não é bom em nada. Então, acho que esse entendimento do que
o que vale a pena investir, onde estão os grandes, ou as empresas que mais têm oportunidade de crescimento, ou onde estão as grandes oportunidades de mercado, acho que aí vale um olhar, né? Sob o ponto de vista do ecossistema europeu, eu entendo que, pelo menos do ponto de vista da Noruega, existe uma preocupação muito grande com o que virá pós-setor de óleo e gás, né? Ou como você insere essa economia que está pautada no segmento de óleo e gás, como você transita para que ela também comporte outras estruturas energéticas, outras formas de geração e produção de energia. E aí eu entendo que, assim como a Noruega, o Espírito Santo tem essa vocação offshore, né? Então, olhar para o offshore como uma oportunidade de crescimento e transição energética é muito importante. Eu entendo que essa poderia ser uma possibilidade. E aí, para se aproximar dos ecossistemas europeus, a gente tem uma série de estruturas que são destravadas em termos de financiamento, pelo menos da parte norueguesa, quando a gente tem alguma percentual de conteúdo local norueguês dentro do projeto. E principalmente se esse projeto está focado por uma estrutura de sustentabilidade. A gente consegue acessar algumas formatações de financiamento que ficariam inviáveis, mas pensando em termos de projeto, né? E aí eu acho que outra coisa que é fundamental é pensar projetos. Então, como eu viabilizo projetos? Às vezes a gente tem, e aí falando no meu chapéu brasileiro, uma sensação de viabilizar uma estrutura muito gigantesca, mas eu entendo que pensando projeto a projeto, a gente vai criando e fortalecendo esses segmentos, né? Então, acho que um pouco são as lições que eu vejo dos ecossistemas europeus e norueguês, e em especial do norueguês, que poderiam, enfim, ter alguma interface ou fortalecer as iniciativas aqui no estado. Obrigado, Raquel. Muito bom. Eu vou passar aqui agora para o nosso Rafael, da S-Gás. Rafael, quais diferenciais do Espírito Santo você acha que precisam ser assim, reforçados, né? Alavancados para atrair grandes projetos de infraestrutura energética? E também gostaria de te ouvir um pouco aí como que a S-Gás tem atuado para fortalecer a previsibilidade regulatória, tá? E melhorar o ambiente de negócio desse setor especificamente, por favor. Então, acho que do ponto de vista de potencialidades do Estado, acho que eu acabei cobrindo aqui na apresentação, né? Eu acho que o Espírito Santo bem posicionado do ponto de vista de infraestrutura de gás, seja pelo lado da distribuição, seja pelo lado do transporte, o acesso facilitado à molécula, né? Eu acho que isso é algo que avançou bem nos últimos anos e que tende a avançar cada vez mais, né? Isso é um grande viabilizador. Acho que tem um caso da infraestrutura, né, aqui da parte de transmissão que o Marco colocou bem. A gente sabe que o Estado ele é bem posicionado frente ao centro de carga, né, do país, mas que existem investimentos importantes também nessa linha que precisam ser feitos e acho que de certa forma estão sendo endereçados, discutidos e defendidos, né? Tem um crescimento da infraestrutura de distribuição de gás irrelevante também, que já está mapeado e em curso, né, com a aprovação do plano de investimentos da S-Gás para os próximos 5 anos. E o que eu vejo que a S-Gás vem fazendo, junto à Agência Reguladora do Estado e junto ao Governo do Estado, é trabalhar, né, sobretudo na competitividade, né? A gente sabe da importância da competitividade para um leilão térmico, um leilão de capacidade. Isso é relevante, né? Você ganha ali esse leilão por centavos, né? E qualquer centavo ele é importante. A gente muito atento a essa discussão aqui, de forma a manter a competitividade do sistema de distribuição e da tarifa de distribuição para os projetos térmicos. Da mesma forma nas discussões com o transporte, né? Então a TAG também muito atenta a essas discussões junto à ANP, TAG muito próxima também do Governo do Estado e trabalhando para viabilizar isso, e a S-Gás obviamente trabalhando junto, né? Para que a gente consiga junto ativar essa competitividade como um todo. Existe a questão da abertura do mercado livre muito facilitado, muito maduro. O Espírito Santo hoje é o estado brasileiro que tem maior volume no mercado livre de gás natural, né? Isso também há um trabalho muito grande da S-Gás e de muita gente envolvida nisso, e isso facilita também o projeto, então algo que foi discutido. A gente também fez uma proposta de uma tarifa
que acompanhasse, né, o prazo do leilão térmico, né, o tempo de vigência do leilão térmico. Isso também está sendo discutido, isso dá previsibilidade para o investidor de ter uma tarifa estabelecida para todo o tempo de contrato. Isso é algo que a gente vem também discutindo aqui no Estado e com a possibilidade de implementação. Enfim, então acho que se eu pudesse elencar, né, de todos esses pontos aqui que a gente falou, tudo isso visando que a gente seja um Estado cada vez mais competitivo para receber e ficar, né, além de toda a infraestrutura e tudo que a gente tem, ficar competitivo para receber, para que esses projetos térmicos aqui no Estado eles possam nascer da forma correta, né, respeitando os contratos, né, de forma que a gente não tenha ali bypass de transporte, bypass de distribuição. A gente sabe que isso no final do dia sempre acaba em judicialização e a gente acha que não tem necessidade disso no Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma infraestrutura organizada, uma competitividade equilibrada e a gente tem tudo para caminhar muito bem com a atração desses investimentos para os próximos anos. Perfeito, obrigado, Rafael. Queria só aproveitar a oportunidade para dizer aqui, em nome da Findes, que a gente tem tido uma interação muito boa com a S-Gás na questão da regulamentação, né, das leis e de todo o regulamento aí com relação ao gás natural, tá? E agora eu queria passar para o Marco Marcial. Primeiro, Marco, eu queria colocar que eu fiquei muito curioso de onde vão ser os terminais de GNL, tá? A que você se referiu. E eu queria perguntar o seguinte, como que a experiência da Eneva com as plantas térmicas no Espírito Santo, de modo geral, aí, pode contribuir para diversificar a matriz energética local? E outro ponto quais fatores são decisivos para que o Espírito Santo continue recebendo investimentos significativos aí em geração térmica de forma sustentável? Tá bem, vamos lá, Romeu, vamos aqui por partes. Primeiro, os terminais, quer dizer, só falar, tem 3 licenciados. Tem Porto Central, tem ali no Porto da Imetame e tem em São Mateus, legal. Então, tem 3. Um deles é o que vai sair. Depois, quer dizer, falar sobre a parte de... como que a experiência da Eneva aí pode contribuir para diversificar a matriz, né, energética do Estado? O que nós vemos aqui é o seguinte, quando você olha a matriz elétrica brasileira e olha ela paralelamente ao Espírito Santo, a gente vê que nós somos um país majoritariamente hidroelétrico. Essa é a nossa grande fonte ainda de geração de energia. O Espírito Santo também tem, mas o seu potencial hidráulico aqui já está, vamos dizer, praticamente todo explorado hoje, a não ser algumas exceções aí de alguma PCH ou CGH, a gente não tem grandes aproveitamentos. Então, quando nós olhamos, o Espírito Santo tem esse jeito aí térmico, né? Quer dizer, tem as nossas térmicas, tem térmicas ligadas aí por exemplo, a Suzano, a Arcelor, quer dizer, todas elas com aproveitamento de gases e térmico. Então, nós temos esse jeito térmico. A outra questão que nós sempre olhamos aí é nessa parte de renováveis. Há algum tempo numa apresentação eu estava falando isso, é até curioso. Nós temos uma boa condição de vento aqui e temos uma boa condição solar no estado. Só que quando se fala em leilão, esses projetos acabam migrando para regiões que são melhores do que a gente aqui do Espírito Santo. Então, você vê que esses projetos eles vão ou para o Nordeste, no caso de eólica, e também solares nessa área de maior insolação. Então, é uma questão, vamos dizer, de questão natureza, efetivamente, e então a gente não está tendo isso. Está tendo, obviamente, a micro e mini geração, essa sem dúvida alguma, está decolando bastante e hoje já representa uma geração importante aqui no estado. O que nós aqui olhamos dentro dessa, até estava ali na minha apresentação, falando além de térmicas, hidrelétricas e renováveis, nós estamos olhando esses novos sistemas, vamos dizer, de armazenamento em baterias. Isso já é uma realidade no mundo, em vários lugares, quer dizer, exatamente você poder aproveitar um excesso de geração, quer dizer, armazenar uma energia barata em bancos de bateria, sistemas de bateria e depois devolver essa energia no horário de pico sem a necessidade de construção, por exemplo, de térmicas. Então, a gente acha que nesse sentido, nesse aspecto, o Espírito Santo tem uma importância, a gente olha isso com bastante interesse e bastante cuidado.
Obrigado, Marco. Aguardamos aí os investimentos esses novos investimentos da Eneva aqui no estado, então. Bom, e finalmente eu vou passar aqui para o nosso amigo Juan Alves. Juan, como que o Espírito Santo pode melhorar aí sua articulação com fundos internacionais, instituições multilaterais voltados para a transição energética? E outra pergunta, assim, de que forma a sociedade civil organizada aqui do estado pode contribuir para a criação de uma imagem melhor ainda, né, mais sólida e confiável do estado perante o mercado investidor internacional? Boa. Eu não sou capixaba, né? Eu sou do faroeste do Rio Grande do Norte, lá em cima. E 2 anos atrás, quando eu pisei aqui, sequer eu conheci o Espírito Santo, né? Então, primeiramente, eu acho que a gente como capixaba, nós precisamos saber vender melhor o que nós temos de trunfo, assim, de coringa no estado do Espírito Santo. Fora o que já foi falado aqui de estabilidade fiscal, financeira, política. Isso para mim já é clichê falar do Espírito Santo. Mas eu acho que a gente precisa, primeiro, de gente capaz de revelar essas oportunidades e correr atrás de conhecimento. Correr atrás do que para mim é o grande poder hoje da nossa sociedade, é quem conhece os potenciais que nós temos a nível de negócio do Espírito Santo. Primeiramente, conhecer o que a gente tem. Eu acho que o Espírito Santo ele tem uma bacia sedimentar, falando em petróleo, tem uma bacia sedimentar que vai da cidade à zona rural, tem infraestrutura pronta para qualquer tipo de empreendimento, tem vários portos. Então, para mim, falta conexão entre o revelar das oportunidades com a vontade de fazer acontecer. E para isso, falta gente disposta para fazer, tá? Esse é um ponto que o Integris vem com essa ideia de juntar pessoas que não necessariamente têm o Integris como fim, mas o Integris como meio de fazer isso acontecer. E o segundo ponto, em busca de capital internacional, eu vou te falar uma coisa. Eu acredito que o Espírito Santo tem capacidade de realizar o que ele quiser com o capital próprio capixaba. Essa é a minha crença. Que existe estoque de capital no Espírito Santo, com o capixaba, com bancos regionais, locais, capazes de fazer isso acontecer. O que falta para mim é essa capacidade de revelar, de comunicar muito bem e trazer valor na ponta com um EVTE muito bem feito, tá? Além disso, né, a Europa é um lugar que eu já vivi, fui vice-presidente na Europa, em Oslo, Bolsa de Valores em Oslo, e a Europa ela tem destacado muito nos incentivos de maneira geral para temas de descarbonização, de transição energética, de bioenergia. Eu acho que sim, nós deveríamos nos espelhar nisso. O Canadá tenta, na sua legislação, na parte da transição energética, disparar, mas quem materializa muito bem isso é a Europa. E eu acho que a gente deveria, do mesmo jeito que o Espírito Santo precisa falar um pouco mais sobre o Espírito Santo, nós precisamos sair um pouco mais do Espírito Santo para fazer benchmark, conhecer isso e trazer para cá o quanto nós somos atrativos no Brasil. Eu, na Noruega, na Bolsa de Valores, a pergunta que eu mais recebia é se eu via leão e tigre em Vitória. Então, o mundo não conhece o Espírito Santo, o mundo não conhece o Brasil. Eu acho que nosso papel é fazer isso, esse intercâmbio e de comunicação de conteúdo. Perfeito, Juan, muito bom. Aproveitando então o embalo, eu vou colocar aqui, a deixar em aberto para as considerações finais, mas vou colocar aqui uma pergunta aqui provocativa, quem quiser abordar o assunto. Na verdade é o seguinte, que países ou regiões vocês recomendariam assim como rotas estratégicas? O Juan já colocou o posicionamento dele, né? Recomendariam como rotas estratégicas de diálogo para que o Espírito Santo possa se apresentar como destino confiável para novos projetos energéticos. Você quer começar, por favor, Rafael? Eu vou fazer as suas considerações finais, se quiser responder essa pergunta, mas fica à vontade para fazer suas considerações finais como quiser. Obrigado. Então, acho que como consideração final, acho que o objetivo aqui da fala foi mostrar como o Espírito Santo ele veio trabalhando ao longo dos últimos anos, né, intensificando esse trabalho, especialmente nos últimos anos,
para se tornar um estado de fato atrativo para esses investimentos em energia. E hoje eu afirmo que ele é, né, atrativo para esses investimentos aqui que a gente abordou especificamente na nossa fala aqui, que são as térmicas a gás, e aí eu estou me limitando aqui a essa fala, né, sobre a ótica da distribuidora de gás. Eu acho que é uma política bem conduzida, que vem sendo bem conduzida e que posicionou o Estado muito bem para que os próximos leilões agora, que a gente espera que seja em 26, né, a gente colha os louros desse trabalho com investimento, geração de renda aqui no Estado, né, que é o que a gente vem colocando. Com relação à provocação, eu acho que eu vou precisar concordar com o Juan aqui. Eu acho que o Espírito Santo, acho que ele pode se parcerizar com todo e qualquer país. Eu acho que o Espírito Santo hoje é um farol para investimentos, dado todos os pontos que a gente colocou aqui, né, sobretudo, né, o da estabilidade regulatória, política, previsibilidade, enfim, tarifária e tudo que está associado. Então, eu acho que o Espírito Santo está numa posição de discutir e se aproximar de qualquer país, de qualquer outro estado, de qualquer empreendedor brasileiro, né, que queira fazer seus investimentos aqui, enxerga no Espírito Santo, quando se aproxima, né, e quando conhece, né, que acho que é o ponto do Juan aqui, quando tem a oportunidade de conhecer, né, o estado, consegue identificar muito facilmente esse diferencial. E eu acho que o Espírito Santo está muito bem posicionado por isso. Obrigado. Obrigado, Rafael. Marco, por favor. Eu vou concordar com essa linha também. Eu acho que o Espírito Santo é um local com muita capacidade, gente empreendedora, bom local para fazer negócio. Agora, quando você fala de países, o que eu sinto falta aqui não é só no Espírito Santo, mas é no Brasil todo, e eu vou fazer uma referência aqui a isso que a Raquel está trazendo via aí da Norway Innovation. É que a gente devia ter mais tecnologia. Eu acho que trazer mais tecnologia para cá. Eu sinto falta de mais fabricação, mais componentes. Acho que quando a gente entra, por exemplo, estou falando aqui de geração térmica, a gente vai olhar todos os equipamentos, todos eles vêm de fora do Brasil. A gente não fabrica isso aqui. Mesmo geração solar, quando a gente olha painéis, esse boom de venda de painéis solares, a gente produz silício metálico aqui, manda para fora, isso é processado em outros locais e aí vem os wafers e células para cá. Então eu acho que a gente devia realmente aproximar, é uma coisa que eu já coloquei em alguns fóruns, o próprio governo do estado, incentivar, quer dizer, trazer tecnologia, fabricantes de baterias de lítio, a gente tem um pouco mais de aproximação com quem possa aportar novas tecnologias aí em energia limpa ou tudo que diz respeito à cadeia aí de geração e armazenagem de energia. Perfeito, Marco. E aí eu queria voltar com o Juan. Juan, aproveitando aqui a deixa do Marco, quando você coloca a questão de se aproveitar que todos os insumos que o Estado já tem para abordar a questão do refino, né? Tem tudo a ver com isso que o Marco está colocando, não? Absoluta. Eu acho que essa integração energética, a gente chama de a partir da energia, tudo que a gente faz tem energia no meio, né? Então, acho que sem dúvida nenhuma tem tudo a ver com essa integração, tem tudo a ver com essa exploração de usar e utilizar todos os recursos e benefícios que o Capixaba tem numa plataforma, e é isso que a gente espera, é isso que a gente vai trabalhar e de novo, não existe um lugar no Brasil que possa fazer isso acontecer, é no Espírito Santo. Perfeito, obrigado, Juan. Bom, por fim, nossa convidada especial, a Raquel Filgueiras. Bom, eu vou puxar um pouco da brasa para minha sardinha aqui, e a gente tem olhado muito dentro do contexto Noruega a parte de CCS. Eu acredito que essa é uma grande oportunidade para o Estado, né? A gente fala dos setores hard to abate, não é à toa, eu adoro essa frase da Heloísa, o setor é hard to abate porque é hard mesmo. Então não adianta pedir para a ArcelorMittal trocar o combustível dela e resolver tudo, porque não é essa via. Então eu acho que quando a gente entrega e pensa num estado que vai entregar tantos projetos de gás lá na frente, você pensar em estruturas de captura para que você entregue isso de uma forma mais sustentável, eu acho fundamental. Não só para a gente pensar esses ecossistemas de baterias, que você muito bem colocou, Marco, mas eu entendo que o CCS é uma oportunidade gigantesca para o Estado até de desenvolvimento industrial, para trazer ou atrair outras indústrias para o Estado do Espírito Santo.
E aí, outra questão que eu queria colocar um pouco aqui, a gente tem mais de 250 empresas norueguesas, a maior parte delas dentro do segmento de óleo e gás. E o segmento de óleo e gás brasileiro lá fora brilha lindamente, né? A gente tem um conhecimento na Noruega mesmo, o Brasil é referência desse segmento. Então, o que eu tenho trabalhado um pouco é que para não só o segmento de óleo e gás seja essa referência, para que a gente tenha outros espaços também referenciáveis dentro do contexto brasileiro, e aí eu acredito no CCS como uma dessas plataformas, né? Uma outra questão que eu queria, para fechar tudo, eu acho que quando a gente pensa, Marco, de transferência tecnológica, de geração de tecnologia, o começo disso com uma parceria pode ser muito facilitado, né? Então, a gente tem vários cases de sucesso de empresas norueguesas que chegaram aqui e se tornaram brasileiras. E vou dar um exemplo importante. O subsídio do projeto Northern Lights de CCS foi produzido aqui no Brasil, pela OneSubsea, lá no Paraná, né? Então, assim, a gente tem a chegada dessas empresas estrangeiras que acabam viabilizando uma série de outros ecossistemas aqui e geração tecnológica para o país também. Então, é um pouco do meu trabalho aqui, tentar promover essas parcerias, e a gente está à disposição para conversar no sentido de projetos, de pensar em empresas que podem ser interessantes para viabilizar esse tipo de troca tecnológica. Ou seja, a gente deve capturar o carbono, mas capturar parcerias também, né? Exatamente. Gente, era isso o painel. Muito obrigado. Agradecer a todos os 4 painelistas aqui. Desejar uma boa tarde a todos, tá?